Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje vai acontecer uma conversa com a doutora Alexandra Alves, que vai devagar e vamos ver onde vamos chegar. Olá, Alexandra, bem-vinda. Olá, Madalena. Obrigada pelo convite. Inesperado, mas Sim, prazeroso, mas prazeroso. Viva o inesperado na nossa existência, não é? sim. Eu nunca faço esta pergunta, mas hoje apetece-me. Alexandra, o que te inquieta? Hum, eu costumo dizer que tenho em mim todas as perguntas do mundo. Acho que me defino por temperamento e profissão, não é? Como uma buscadora. E, sobretudo, eu gosto muito de inventar palavras, ou não fôssemos todos contadores de histórias. Sou uma perguntadeira. Uhum. E as perguntadeiras estão muito mais cómodas, às vezes, a fazer perguntas do que a responder a elas. Mas eu acho este exercício delicioso, porque percebo que temos as duas muito em comum nas nossas trajetórias e no que fomos conversando nos bastidores e inquietam-me muitas coisas. Inquieta-me, sobretudo, como psicoterapeuta, como mãe, como mulher, como ser, como sendo uma buscadora, sempre com base na esperança e na fé, as minhas grandes aliadas, porque sem isso vamos sempre estar a viajar na maionese, como eu costumo dizer, a brincar, e vamos estar sempre nas rodinhas do hamster, nunca vamos sair das rodinhas em que o mundo e o sistema nos vai colocando desde que nascemos até que morremos nesta linha de tempo e espaço, não é? Que é esta vida, podemos considerar esta ou outras, em função das lentes que usarmos, mas inquietam muitas coisas. Nesta transição de paradigma que estamos a viver no mundo. E eu vejo isso nestes múltiplos papéis, com estas múltiplas lentes. Vejo isso como um enorme desafio, vejo isso como um ato de coragem. Às vezes pergunto-me, nos maus momentos, assim a brincar, pergunto-me como é que eu aceitei estas coisas todas numa vidinha só? Como é que eu me propus fazer estas coisas todas e servir a tantos ideais e a tantas causas numa só vida? E percebo que não sou a única, né? Que somos muitos a pensar assim, e confio que esta mudança de paradigma, que é sempre lenta, mais do que gostaríamos e sempre menos do que supomos nesses momentos maus, porque acabamos por nos surpreender gratamente com os encontros inesperados, com os reencontros da alma, como eu costumo dizer, quando encontramos os nossos afins nestas demandas da cura, da busca de conhecimento, do desenvolvimento do ser, como eu disse no início da tua apresentação. As minhas grandes inquietações assentam precisamente numa metáfora que eu chamo ser ponte. Acho que nós temos tantos muros, tantos muros, tantos muros. Nas últimas décadas, todos estes muros conceituais, filosóficos, sociais, hum, orgânicos, inclusive, têm vindo a ser abalroados por dentro, por fora, por tensões de diferente índole. E nós temos assistido, acho eu, privilegiadamente, à transição entre uma década ou 2 décadas, vá, digamos que vivemos na nossa juventude o apogeu do fim de século, não é? Na nossa adolescência, vemos esse apogeu da criatividade, da ciência, da exuberância do conhecimento e de acesso a conhecimento. Depois veio este boom da tecnologia que nos permite estar aqui. Isto era impensável quando éramos miúdas, a estudar psicologia, a estudar outras coisas, outras modalidades de cura, o que quer que fosse, a estudar meditação, yoga, tínhamos que ir aos lugares. Agora estamos Sim. aqui e estamos a apanhar boleia de toda esta evolução tecnológica que não temos que demonizar, que é outra das minhas inquietações, não é? O que é que se faz para resolver estes desafios que esta mudança de paradigma nos traz, que podemos discutir a seguir. Mas as minhas grandes inquietações passam por como, como, e isso tem muitas perguntas e muitas respostas, porque tem tantas lentes quantas quisermos e tem tantos pontos de partida
como os lugares onde decidimos começar a contar as nossas histórias, que são múltiplas sempre, porque somos múltiplos selves, múltiplas vozes em desenvolvimento ao longo deste ciclo vital. Portanto, nestas lentes principais que enunciei, acho que é interessante, podemos ir definindo aqui algumas margens para não nos perdermos no entusiasmo da conversa, nestas lentes de mãe, de terapeuta, de mulher, de ser, em viagem aqui, inquieta-me como podemos ser ponte entre um mundo que nos foi apresentado como sólido, como tangível, como previsível no fim de um século, que foi ontem, que foi há um estalar de dedos, há um piscar de olhos, e de repente esse mundo está a desmoronar. Vivemos décadas de paz, vivemos décadas de plenitude, décadas de criatividade. Eu diria que somos os sortudos que viveram os 20 anos talvez mais pacíficos da história da humanidade, no fim do século passado até o início deste, grosso modo, né? Não vou aventurar-me por coisas políticas que não é o meu objetivo, nem o meu interesse principal. E depois, sucessivamente, temos vindo a ser desafiados todos a reinventar-nos. E não é reinventar-nos no abstrato, é no caminho diário, nas nossas profissões, nos nossos papéis múltiplos de mãe, filho, amigo, companheiro, professor, aluno, porque somos todos muitas coisas em simultâneo. E ao longo deste lugar privilegiado, que eu sou mesmo muito grata, porque acho que é um catalisador de aprendizagem, este lugar privilegiado de ver o avesso dos outros, de ver os bastidores da vida, os bastidores do mundo, e de ser testemunha de tantos milagres, de tanta magia da boa, da Sim, verdadeira, de tantas transformações, que eu chego muitas vezes ao fim do dia e penso, meu Deus, porque é que não é isto o que se vê? Porque é que não é isto que se fala? Porque é que não é esta autenticidade? Porque é que não são estes os heróis que são reconhecidos? Estes, os invisíveis, os que ousam só no avesso e no silêncio de um lugar seguro, partilhar a imensidão da criatividade, da coragem, de existir agora, de um dia acordarmos e já tudo ser diferente de ontem e de repente já nada é seguro e de repente já não há emprego e de repente eu vejo garotos a dizer-me, de diferentes idades, a dizer-me o que é que eu vou fazer agora com a minha vida e dizem-me nas consultas, independentemente do contexto onde eu estiver a desenvolver a minha prática clínica, ou nos meus grupos de desenvolvimento pessoal, infinitas vezes me perguntam e agora? E agora, como é que vamos poder sobreviver a isto? E agora, qual é o caminho do outro lado? E quando atravessar esta ponte da dor e da sombra e da dúvida e do medo, porque é isto que está a acontecer neste planeta sim. agora. Eu digo às vezes que se nós respirássemos, e estas são as minhas inquietações, estas todas, têm a ver simplesmente com a grande metáfora de ser, que é como é que eu posso ser a minha melhor versão cada dia? Como é que eu posso integrar em mim todas as perguntas que me nascem e que não têm resposta às vezes? Como é que eu posso responder com humildade, autenticidade, amor, compaixão, verdade, rigor às perguntas que me fazem todos os dias, nos meus diferentes contextos, não é? E este é o meu grande desafio, é a minha grande, gigantesca inquietação. Como é que eu posso ser a ponte, sempre, entre o rigor e a tolerância? Como é que eu posso honrar o caminho da ancestralidade, o caminho do meio, o caminho de todos os que buscam o equilíbrio, de todos os que não querem perder-se em futuros que ainda não chegaram, nem virar-se para trás para ficar reféns da tristeza, porque a tristeza do que passou é outra das minhas inquietações, é ver sistematicamente as pessoas ou tristes, porque voltadas para algo que já não existe, ou ansiosas, barra, com medo, porque a Medo perspectiva do que evolutiva, está para vir, não é? o medo é ansiedade. Há filmes sobre isto maravilhosos, para crianças de todas as idades, como eu costumo dizer, e como é que eu posso ser ponte, né?
entre mim e o outro, como dizia o nosso poeta, Sá Carneiro, não é? Maravilhoso, eu não sou eu, sou qualquer coisa de intermédio, não é? Ponte de mim para o outro. E isso acompanha-me todos os dias, pensar onde, eh, e como, e quando, e em que medida eu posso servir o outro sem me perder de mim, mas esvaziando-me daquilo que pode condicionar a liberdade, que é outro dos meus grandes temas e outra das minhas grandes inquietações, a liberdade de esticar as asas e de ser, e que temos todos nos reinventar e que infinitamente me faz surpreender com a capacidade que o ser humano tem de se recriar, apesar de viver situações de adversidade, com elas e contra elas. Porque eu tinha um professor que dizia muitas vezes que nós temos 3 maneiras de aprender. Um professor maravilhoso, de Psicologia da Educação, que dizia, professor Bairrão, um mestre da inclusão, um pioneiro da inclusão, e dizia, há 3 maneiras de aprender. Todos os meninos no mundo vão aprender. Todos os seres vão aprender. E só depende do tempo que vão precisar, só vai variar isso, o tempo que vão precisar para aprender, o esforço que vão despender e a ajuda que vão precisar do exterior. E às vezes eu acho que nós não precisamos ler os livros todos, nem ouvir as pessoas todas, só os certos. E como acho que vamos desenvolvendo essa habilidade de escolher esses pilares, onde vamos assentando com critério e com rigor, repito, o nosso modelo para a existência, para a vida, e profissionalmente lidando com pessoas é meu dever, e explico isto a todos que me buscam, como orientação. Penso que todos temos nestes lugares, como a Madalena estás, como eu, como muitos outros terapeutas, em contacto com o outro, em contextos dispares, penso que esse é outro dos nossos grandes desafios e outra grande inquietação, que é como é que eu realmente posso manter o rigor, conservando todas estas outras dimensões centrais. E então esses pilares que nós vamos considerando fundamentais na nossa existência ao longo do caminho, vão sendo polidos e nós vamos ter que aprender, todos, como dizia o meu professor, todos vamos aprender com os outros, contra os outros, apesar deles, e é sempre esse reduto último que eu busco em mim e no outro, que é o resgate desse poder interior, desse alinhamento que se pretende que seja uma trajetória desenvolvimental bem-sucedida, não é? Que é o equilíbrio entre o corpo, a mente, o espírito, chamemos-lhe o que quisermos, Sim. e esta tridimensionalidade tem só uma porta, que é o coração. Este é o meu modelo de trabalho. E esta porta, que é o coração, é onde cabe tudo, que é o único receptáculo humano onde cabe luz e sombra. E eu vivo todos os dias com a luz e com a sombra de todos que me procuram, incluindo com a minha, não é? E estas são as minhas inquietações, os meus pilares e as minhas inquietações. Muito bom. Já deu para perceber que a Alexandra é psicóloga, não é? Uhum. Mas eu sei, assim, numa conversa muito rápida, que ela utiliza outras ferramentas para, para entender as pessoas que estão à frente dela e para as ajudar, para perceber aquilo que muitas vezes as próprias pessoas não sabem que são. Por isso, queres-nos contar um pouquinho do que tu usas para conhecer o outro, para que ele se conheça? Sim, sim. Desde sempre, como estávamos a falar há pouco, não é? Às vezes já misturo em que momento das nossas conversas falámos sobre isso, mas se me repetir, peço-vos desculpa, não é? Que eu acho que isto é, a espontaneidade é a base da nossa autenticidade, não é? Hum, eu penso que tem tudo a ver com as línguas. Entendo essa questão como escolher as linguagens com que podemos comunicar com o outro. E para mim são sempre lentes, não é? São sempre linguagens. E então eu estudei as lentes científicas, como já percebemos, não é? A psicologia, depois o mestrado, depois uma parte do doutoramento. Fui seguir o caminho ortodoxo, positivista, empirista, judaico-cristão, ocidental, que
que vigora nos últimos 200 e tal anos, não é? E que não podemos ignorar, porque nos trouxe metodologicamente ferramentas incríveis, ou não podíamos falar de investigação e de mensurabilidade em nenhum fenómeno, muito menos nestes, da psique e do invisível, né? Portanto, estudei os instrumentos e aí seria um mundo de informação, não é? Porque nós temos dentro destes modelos mais tradicionais, mais ortodoxos e convencionais, temos sempre muitos instrumentos para aceder ao outro, para avaliar o outro, desde instrumentos formais de avaliação psicológica a instrumentos informais, começando por uma entrevista clínica, por exemplo, que há imensos modelos em função dos tais olhares, não é? Dos tais modelos teóricos, os referenciais teóricos que vamos escolhendo como pilares da nossa prática, por isso, dentro da psicologia clínica, do desenvolvimento, da educação, da psicopatologia, que são os grandes modelos a que me dediquei, e mais tarde fui acrescentando as lentes da psicologia e da psicoterapia narrativa, né? Ou não fosse desde menina a minha maior paixão do mundo das palavras, que servem para isto tudo, não é? Somos mesmo afortunados por ter linguagem. Portanto, temos todos esses instrumentos dentro desta ciência humana que é a psicologia, com todos os seus upgrades e, felizmente, investigação cada vez mais fascinante sobre o que é isto do ser e da consciência, do que é comunicar com o outro e ajudar a transformar os significados de determinadas experiências para ajudar o outro a ultrapassar essas experiências mais ou menos dolorosas, mais ou menos incapacitantes, mais ou menos sombrias, não é? E resgatar o dito poder que falámos na introdução, não é? Do que são as nossas inquietações como ser e no exercício das nossas funções ao serviço do desenvolvimento próprio e do mundo em nosso redor. E do outro lado, é um contínuo, não é? Temos este mundo ortodoxo e rigoroso, e eu falei desde o início falei do rigor e do equilíbrio entre esse rigor e essa suavidade, como falam os mestres na tradição antiga, em qualquer quadrante. Em todas as doutrinas e filosofias e religiões que pude estudar, sou uma aprendiz eterna e estudiosa sempre, acho que não me lembro de existir sem estudar nada. Há algo em comum que me fascina, que é essa noção do caminho do meio, como diziam os magos, não é? O caminho do meio, o caminho da verticalidade. E outra vez temos esta metáfora extraordinária que é equilíbrio, que vem desde tempos imemoriais, escrito, documentado, trazido através de tradições orais antes da escrita, e são infinitas as fontes de informação milenar que nos devolvem a importância deste equilíbrio, né? E a importância de reconhecer que há dimensões, níveis intangíveis, invisíveis aos olhos, inaudíveis aos ouvidos, terrenos, que nos vão sempre, sempre, sempre fascinar, aos quais chamo o mistério ou o maravilhoso. Eu sou uma apaixonada pelo mistério, pelo maravilhoso. E desde menina estudo isso. Desde menina tento completar tudo o que aprendia na escola, tudo o que fui aprendendo nos bancos, com os outros, apesar deles e às vezes contra eles, não poucas, porque eu sou uma rebelde. Sempre fui. Sempre fui muito desafiadora, porque algo em mim, muitas vezes, questionava o status quo e questionava a insuficiência desses instrumentos, questionava a insuficiência dessas lentes para tudo aquilo que eu intuía, que eu adivinhava que estava ali, para lá da cabeça, para lá do que consideramos este nível mental. E ao longo dos anos, estudando outras filosofias, outras metodologias, fui aprendendo meditação. Desde menina, fui estudando meditação, fiz iniciações em diferentes linhagens de meditação. Estudei yoga, filosofia do yoga, estudei outras técnicas de cura, várias. O sistema corpo-espelho, o reiki, para mencionar algumas. Fui explorando como buscadora tudo o que tinha a ver com o conhecimento do ser, com S maiúsculo. E ia sempre completando
digamos que fui tentando toda a minha vida ir encontrando esse caminho do meio, entre o rigor e a suavidade, entre o rigor e a tolerância, porque me seria também intolerável, confesso, viajar nestes domínios da psique, da alma, do ser, sem bússolas, ser-me impossível, porque há algo na minha estrutura psíquica que é extremamente rigoroso também. E por isso eu pensava desde pequena: isto não me chega, porque é que isto acaba aqui? Porque é que me dizem que as emoções são assim? Porque é que o clássico funcionamento do ser humano que aprendemos no BA dos bancos da faculdade, comportamento, emoção, pensamento, comportamento, emoção, pensamento, e que é, note-se que eu sou extremamente grata a qualquer contributo científico que nos trouxe até aqui, qualquer que seja, porque pelo menos há uma vantagem que muitos incautos desdenham, eu não desdenho, que é as ferramentas que nos traz o desenvolvimento do conhecimento da metodologia de investigação para a nossa prática diária e para quando queremos investigar determinados temas são incontornáveis. Não é verdade. Eu posso ter 1000 intuições, 1000, olhares diferentes para muitas camadas de um determinado fenómeno que está à minha frente, mas se eu não conseguir sistematizar o estudo disso, de pouco me vai servir. Não vou conseguir entender e não vou conseguir partilhar, nem vou conseguir comunicar, nem vou conseguir demonstrar nada a ninguém. Portanto, de pouco me serve desdenhar de 200 e tal anos de conhecimento empírico sob a égide do positivismo. Foi necessário. Foi necessário harmonizar procedimentos, foi necessário harmonizar num determinado tempo, num determinado contexto e numa determinada conjuntura neste planeta. E acho que nós temos que ter essa humildade, perceber que todos, partindo do princípio, como algumas linhas transpessoais, que são outros dos meus interesses, que fui estudando, nomeadamente a psicologia transpessoal, esta visão da astrologia numa lógica terapêutica, e felizmente vai havendo cada vez mais livros sobre isto, a juntar o melhor da psicologia e do rigor com o melhor da astrologia, neste sentido humanista, arquetípico, no sentido de equilíbrio, não tanto de adivinhação, Pois. com licença, não tanto nessa lógica que não me interessa, isto é importante também que fique com todo o carinho e respeito por quem faz isso. Estas lógicas muito evolutivas ou só evolutivas são muito interessantes, mas a astrologia na área da previsão é a parte que menos me interessa. A mim interessa muito mais esta visão transpessoal e arquetípica que fui estudando, mercê também do meu interesse pela psicologia, naturalmente as duas coisas cruzam-se, e atualmente grandes astrólogos no mundo e grandes pensadores sobre o que é isto, a consciência, do que é que está para lá do véu, do que é que está para lá daquilo que acontece com as nossas experiências corpóreas e extracorpóreas. São já infinitos os estudos, eu vi que também tens outros podcasts com pessoas interessantíssimas a mencionar isto, portanto não me vou alongar sobre isso, há pessoas a fazer esses estudos e a fazer uma síntese precisa sobre isso, mas na minha prática e nas minhas formações e nestes contextos todos em que me movo, fui fazendo também as minhas, não é? E realmente de pouco nos serve, como eu costumo dizer, usar só o hemisfério do lado direito. Está pouco usado, é um facto, temos que investir nisso e eu invisto todos os dias porque a criatividade é algo que eu considero incontornável como pilar de um bom desenvolvimento. Mas às vezes a criatividade esgota-se da sobrevivência. E é isto que às vezes os outros têm tanta dificuldade em compreender. Para alguns, criatividade significa só isso, só esticar as asas e voar e ser diferente e ser colorido. Não. A criatividade, eu vejo isto todos os dias, às vezes esgota-se em simplesmente sobreviver a mais um dia, em simplesmente acordar, em simplesmente levantar da cama. E acho que as pessoas todas neste planeta estão a viver estes desafios, estas inquietações que estamos aqui a partilhar, não é? Com o como e o para onde estamos a ir quando atravessamos estas margens da dor e da dúvida e do medo e da tristeza e de tudo aquilo que está a desmoronar ante nós e com o excesso de informação que temos, pouco nos é dado para fazer realmente, para poder ultrapassar essa angústia existencial que desde sempre norteia estas investigações todas. Não estaríamos aqui a ter esta conversa, não é? São sacramentais as perguntas. Quem somos? De onde vimos?
para onde vamos. E eu acho, honestamente, que não há mais nenhuma pergunta que valha a pena responder. Porque acho que vamos gastar a vida toda a tentar responder a estas. E todas as outras, e contra mim falo, que são uma perguntadeira, são só os ramos dessa árvore, são só os caminhos infinitos que podemos encontrar para responder a isso e para tentar cada dia encontrarmos juntos, porque ninguém evolui sozinho, isso é outra certeza que eu construí no caminho, como todos estes estudos que fui desenvolvendo, mais ortodoxos, menos ortodoxos, desde a alquimia, a astrologia, o estudo da, de algumas dimensões e linhas da cabala, do estudo dos cursos de cura que fui fazendo, de técnicas de cura meditativas e energéticas, tudo isso acaba por nos fazer aproximar desse centro, desse tal ponto de equilíbrio que não é estanque, nunca poderia ser, não é? Porque há alturas na nossa vida em que entramos mais para um lado e há alturas em que entramos mais para o outro, neste contínuo espaço-tempo que nos é dado habitar com este corpo, não é? E com esta mente. E então, respondendo assim em síntese à tua questão, eu diria que às vezes eu não sabia muito bem se era porque sabia as coisas que era levada a estudá-las e elas me apareciam por magia, se era porque precisava de encontrar argumentos tangíveis para ajudar as pessoas que gastam a criatividade e a curiosidade a sobreviver a mais um dia, ou se era para dar resposta às mentes inquietas, como a minha, como a tua, que me aparecem todos os dias no consultório e que são pérolas, pérolas, são seres de uma luz, de uma ânsia de voo, de conhecimento e com uma nostalgia de um chão seguro tremendo, porque a ruptura e a ausência de comunidades é outro dos meus grandes problemas, porque as pessoas muitas vezes não têm isso que nós tínhamos nos tais 20 anos de paz, não é? Há uns anos atrás, ontem, tínhamos comunidades, tínhamos aldeias, Sim. estas coisas que tu vês também. Por isso, todos estes estudos paralelos me ajudam a completar o meu olhar, e a ajudar a que as pessoas se reencontrem, se redescubram, porque nunca é fora. E há uma coisa que é sagrada para mim, em qualquer abordagem formativa, terapêutica, numa orientação, numa supervisão, o que seja que hoje me é dado fazer, já na segunda metade do século, né? Depois de eu ter feito muitas perguntas e estudado muito, agora também estou a ser chamada a responder algumas, e então, em nenhum contexto, em algum segundo, eu posso conceber a possibilidade da cura do que quer que seja vir de fora. Nós somos responsáveis e co-criadores da nossa experiência a todo momento, ainda que não saibamos. Nós temos mais ou menos instrumentos para nos reconectar com as tais dimensões do nosso ser, não é? Com as Uhum. tais multidimensionalidades de que falamos, cuja porta é o coração, e é através das emoções que nós vamos podendo ter o barómetro, ter o termómetro para aquilo que está a acontecer, ser adequado ou não para nós. E se quiseres, no limite, todos estes estudos que eu fiz na vertente menos ortodoxa ou mais ortodoxa, menos oficial ou mais oficial, porque felizmente, já falámos também um pouquinho sobre isso, felizmente a integração destas múltiplas abordagens terapêuticas está cada vez a organizar-se melhor no mundo, pelo menos assim queremos acreditar, não é? Ainda que falte caminho. E para mim é esse eixo que é sagrado, esse resgate do poder interior, da liberdade de ser. E por pior que seja o cenário, hoje, amanhã, ontem, daqui a 1000 anos, não sei, há sempre um reduto ínfimo que é nosso. E esse reduto pode ser só essa réstia de consciência. Que somos seres plenos, livres e que temos esse poder em nós. Que somos consciências a viajar aqui. Que somos seres que estão em trânsito, que estamos de passagem. Tenhamos em conta o tempo de uma vida ou de infinitas vidas. Tenhamos em conta
a nossa rua, ou a nossa cidade, ou o nosso planeta. Tenhamos em conta uma galáxia ou infinitas galáxias. Tenhamos em conta as visões do universo cada vez mais precisas e expandidas, que nos fazem sorrir e pensar: meu Deus, morreram tantos para defender visões, como o Galileu, Giordano Bruno, tantos seres perseguidos em nome do saber e do conhecimento, não é? E hoje, pasmemos, não é? Todos tinham razão. Porque a Terra move-se, porque o Sol move-se, porque a galáxia move-se, porque todos se movem. E uns morreram porque diziam que sim, outros morreram porque diziam que não. E isso tem a ver com essa questão do poder interior, não do poder vertical e hierárquico que norteia os sistemas de Sim, poder. sim, Né? mas do poder interno. E por acaso era algo que eu uma questão que eu te ia colocar. Não sentes que o grande problema da maior parte das pessoas tem a ver com falta de autoestima, principalmente os jovens, apesar de eles serem brutalmente luminosos, serem uns seres especiais de todas as formas, é como se eles precisassem de estar constantemente a ser validados, porque a falta de autoestima deles é muito reduzida. E parece um contrassenso, porque eles são tanto, mas por outro lado não se sentem assim tanto quanto isso. O que é que falta? Falta realmente a tal comunidade, o sentirem que pertencem a algo. Sim, eu penso nisso todos os dias. Grata por essa pergunta, porque acho que esta nossa conversa realmente intuíamos que podia ser uma de muitas e eu espero que seja em muitos contextos. Porque realmente eu acho que faltam duas coisas de base para se encontrar esse caminho do meio. Falta comunidade, e é um paradoxo, não é? E muito se tem escrito e falado sobre isso, sobre tanta tecnologia que nos permite estar aqui, mas estamos as duas aqui, online, como outras pessoas ouvirão estas palavras, como se podemos, qualquer um de nós, fazer um curso com um professor no Brasil, ou no Japão, ou whatever, e ao mesmo tempo, alguns de nós conseguem ter esta proximidade, esta intimidade a quilómetros de distância. Temos este exemplo agora, aqui, o micro-momento. Não há mais nada que não isto. E acho que falta sobretudo esta consciência aos jovens e aos menos jovens, que foi quem lhes deixou este mundo caótico de herança. Eu nisto sou muito consciente também, muito contundente. Falta isto. Falta a consciência deste poder que nos habita, inalienável, existir aqui, agora, a todo momento. Falta essa consciência. E falta essa consciência porque nós tínhamos comunidades transgeracionais, que é outro dos contrassensos deste momento, não é? Temos comunidades virtuais, que não trazem a consciência tangível do momento, que não têm o corpo na equação. Temos comunidades virtuais e temos um conhecimento fantástico sobre o universo, sobre as galáxias, sobre as estrelas mais longínquas. E de repente olhamos para os nossos filhos e olhamos para o vizinho e são um mistério. E as pessoas são cada vez mais um mistério para as outras pessoas, o que é um paradoxo tremendo. Porque como eu estou no caminho do meio e vejo esses avessos todos, fico sempre perplexa e maravilhada. Passem os anos que passarem, venham os cabelos brancos que vierem, fico sempre fascinada com minha deusa, meu Deus, como é que é possível que todos queiramos o mesmo e todos me tragam essa falta de consciência do poder que têm, consciência do agora, nas suas existências e outra coisa dessa visão solitária e de insuficiência, que são outras duas grandes crenças que estão a ser, eu diria que transversais às camadas etárias, às camadas socioeconómicas e culturais. Encontro invariavelmente essa baixa autoestima, invariavelmente essa metáfora da insuficiência.
Há um autor que eu também gosto bastante, gostamos de certeza todos de muitos, mas estou-me a lembrar agora mesmo do título de um livro do Cury, do Augusto Cury, que também se debruça sobre a ligação entre a alma e a mente, tal como estávamos a enunciar neste nosso início. E ele escreveu um livro que fala exatamente sobre isso, que é como educar crianças, penso que é assim, não sei de cor as palavras certas, quais as traduções, mas como educar crianças na era da ansiedade. Então há uma parte da sinopse que é da introdução, e logo no início ele é contundente. Como é que se pode? Nós somos todos, partindo da boa fé, somos todos altamente bem intencionados no que estamos a fazer, nas nossas terapias, nas nossas aulas, nas nossas conversas de café. Nesta conversa aqui estamos todos a dar o nosso melhor, norteados por esse poder que temos, por essa liberdade que temos, suficiente para a nossa autodeterminação neste momento do tempo-espaço, certo? Mas os miúdos não têm esta visão do abstrato. Os miúdos não têm. Os miúdos, eu digo miúdos, jovens, adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, que é a pergunta que me estavas a fazer, que me inquieta profundamente, profundamente, e é uma população com a qual eu trabalho imenso, até jovens adultos, inclusive, porque nós hoje temos que atender a estas jovens, prolongando isto um pouco no tempo, porque os avanços da neuropsicologia, um parênteses, da ciência hardcore, não é? Sabemos hoje que há uma parte aqui do córtex pré-frontal, sobretudo aqui por trás, responsável pela planificação, pela antecipação de consequências, pela consciência sequencial da ação temporal. Há uma parte aqui que só está madura, e isto é como os frutos, não amadurecer. Podemos ser o Einstein, mas não há, eu estou sempre a explicar isto toda a minha vida, não há neurónios que sustentem determinadas aprendizagens, que sustentem determinado modo de funcionar. Então, de onde é que eu acho que vem juntando todas estas lentes e estes olhares que fui construindo? Em síntese, eu acho que esta autoestima frágil, esta ausência muitas vezes de autoconceito, que é outra coisa altamente relacionada com a autoestima, tem muito a ver com este conhecimento de quem sou eu. Vamos sempre às perguntas matriz na existência, é que não há outras. Tudo o resto são derivações. E vamos sempre aí, que é, ai, quem sou eu aqui? Mas qual é o aqui? Qual é o agora? É isto? É isto? É esta realidade de falar com 50 pessoas que eu nunca vi na vida? Neste mundo virtual, que agora é uma entidade que nós temos que contemplar na avaliação psicológica, inclusive há diferenças que estão a ser trazidas à pedra e que estamos a ter que repensar a nível de avaliação, de intervenção, porque antes estávamos aqui num mundo muito mais tangível, neste dia que foi ontem, não é? Há umas décadas atrás. Hoje já não é assim. Hoje é, de onde vem isto? Quem somos? Então, os miúdos crescem com este outro mundo, este outro palco, como eu costumo dizer, para as suas narrativas, para as suas personagens, para as suas personas. E este palco é invisível e a maioria de nós não tem nem ideia de quantos níveis de sombra e luz se esconde nesse outro palco. E então os miúdos crescem em síntese, com essa ausência de comunidade tangível e transgeracional, onde havia sempre avós, tios, vizinhos. Quem aqui hoje bate na porta do vizinho e diz: Olha, por favor, surgiu-me um imprevisto, tenho que ir ali ao lado. Podes tomar conta aqui dos meus filhos? Eu tive essa sorte em alguns momentos da minha vida importantes com os meus filhos pequenos. Mas todos nós temos sempre que eu acho que o universo provê sempre, na hora certa, aquilo que precisamos. Mas muitas vezes é muito sofrido. Eu estou a falar é da abundância, dessa facilidade, da abundância que desapareceu. Passámos a viver em escassez e em insuficiência. Escassez de pessoas nas nossas redes, e veio uma pandemia fazer o golpe de misericórdia sobre isto tudo, que há aqui um antes e um depois em termos de saúde física e mental, né? Claramente, e está a ser cada vez mais documentado, e também há esta, esta dimensão destas comunidades virtuais, destes amigos virtuais, onde é muito fácil vestir e despir as máscaras, não é? Vestir e despir as personas, e os miúdos crescem a acreditar, e recordo só que, lembrem-se, até aos 25, 30 anos, isto não está desenvolvido. Portanto, estamos a falar de adolescências e juventudes longas, longas, o que é maravilhoso, por um lado, porque eu digo sempre a toda a gente, como não fosse eu um arauto da esperança, se não me dava de profissão,
Que é calma. E quantos anos é que temos? E quantos anos é que tem o filho ou o sobrinho? Ou quantos anos é que tu tens? 20. Ainda temos muito tempo. Ou 15. Temos um mundo de tempo ainda para fazer alguma coisa. Agora, ao contrário, isto também funciona. Ou seja, como é que podemos esperar que eles consigam antecipar as consequências de determinadas opções, determinados papéis, determinadas máscaras e determinadas crenças que não podem testar, sendo que estão muito mais tempo e muito mais vezes com essas figuras invisíveis destas aldeias virtuais, muitas vezes sem nome, ou muitas vezes com nomes, nicknames e nomes falsos, e eu nem vou pela má fé, eu só quero ir mesmo pela boa fé nesta Sim, conversa, sim. que é só pela bonomia de acreditar que tudo isso é necessário, que tudo isso faz parte e que não podemos esvaziar-nos desta era, estamos aqui e agora, e isso também não é por acaso, não é? Esta tecnologia tem que nos servir e não nós sermos escravos dela. E isto é muito difícil de ensinar a miúdos que estão em desenvolvimento, em etapas críticas do seu desenvolvimento físico, social, emocional, espiritual, em que estão à procura ainda do ponto de equilíbrio, desse tal caminho do meio entre o rigor e a tolerância, e eles têm este contínuo que nós acabámos de falar há bocadinho sobre o quanto nos demorou, e nos está a demorar, e temos as duas cabelos brancos, não é? O quanto demora a refinar determinadas escolhas, a refinar determinados contextos. E estes meninos todos aparecem-nos nas escolas, nos consultórios do mundo, esvaziados. Eu diria esvaídos, às vezes, de energia vital. É muito mais do que com baixa autoestima. É esvaziados. Esvaziados dessa fé, dessa esperança, dessa crença de que podem chegar a algum lado. E tanto faz. Eu posso ter miúdos de 20 anos, tenho imensos seres maravilhosos e luminosos, como estavas a dizer, e eu digo sempre a toda a gente que só por estarmos aqui, seja aqui agora, sejam aqui nas tuas consultas, nas minhas, nos momentos de encontro de buscadores, de almas que não desistiram, só isso é 50% do ganho. Eu digo sempre, trazer à consciência. Já ganhamos. Já fazemos parte da outra metade. Da metade que quer reinventar-se, da metade que quer reconstruir-se, da metade que chegou à linha d'água de maneira a perceber que há mais, que há outro lugar ainda para aceder dentro de si e fora de si. E por isso eu digo, por pior que seja o cenário que estamos a viver em algum momento, por favor, nunca tenhamos medo de partilhar. Ninguém evolui sozinho, como estávamos a dizer há bocado. Eu gasto o meu latim todos os dias com miúdos e graúdos a dizer isto, a dizer isto, a dizer isto, em qualquer contexto, numa conversa, quando me perguntam coisas, quando me pedem para falar, quando me pedem para fazer uma palestra, whatever. Quando dou formação, quando faço supervisão, não importa o grau de ortodoxia ou de menor ortodoxia dos instrumentos das linguagens que eu estou a usar, porque eu sou a mesma. E em mim essas linguagens estão integradas, não é? E é isto que importa, é o que é que nós podemos oferecer ao outro no lugar em que ele está. E o que é que me importa ter lido 500 mil livros se não conseguir chegar àquela alma, àquela pessoa, àquele miúdo que me diz eu não quero viver. Há aqueles miúdos de 8 anos, às vezes, que me diziam no Covid, durante a pandemia, que me diziam ajuda-me, porque eu já não sei brincar, eu já não sei estar com os meus amigos. O que é que me adianta? A mim ou a ti ou a qualquer outra pessoa que se arvora em douto, conhecedor do que quer que seja do outro, da alma ou da psique humana, se não temos o básico, que é isto, ser ponte entre mim e o outro. O que é que eu tenho para te dar? E eu tenho que despir essas palavras todas. E tenho que despir todas essas crenças. E tenho que simplesmente resgatar aquele ser de onde ele estiver. E isto é o avesso do mundo. Isto emociona-me, tenho que admitir, porque eu vejo isto todos os dias. Todos os dias. E não importa a cor, não importa o credo, não importa a religião, não importa a idade. Todos temos esta crença interior aqui dentro. Se quisermos uma lógica arquetípica, quando tu perguntas e o que é que podemos fazer por estes jovens todos, a minha resposta é a mesma. E vou ser repetitiva até ao fim dos meus dias neste planeta. Amor. Amor, mais amor e mais amor. Com A maiúsculo.
Qual é a força que move o universo? Amor. Como é que vais resolver isto? Com amor. Como é que podes ensinar o teu filho a obedecer-te? Com amor. E mais, porque é que queres que ele te obedeça? Porque é que não queres que ele te respeite? E não vamos entrar, por favor, no Pois, folclore das coisas da positividade, que a mim já é sim. tema para outra conversa se quiseres, mas efetivamente estas coisas da parentalidade, por exemplo, são desafios extremos nos dias de hoje. Eu uso sempre a palavra consciente, prefiro sempre a palavra consciente associada a tudo, do que positivo ou negativo, porque positivo e negativo é perpetuar a dualidade. E eu recuso-me a perpetuar a dualidade em qualquer papel que esteja a ser convidada a partilhar a minha experiência. E por isso, o que é que podemos fazer estes jovens? Isto, em qualquer papel que estejamos, quando alguém nos confia o seu avesso, quando alguém nos confia a intimidade do seu coração, esse coração, que eu digo sempre, que é o único receptáculo do mundo, além de já ter mencionado que tem luz e sombra em diferentes perspectivas ao mesmo tempo, o que é um fenómeno para a física, porque as coisas estão cheias, normalmente os receptáculos estão cheios de uma coisa ou de outra, não é? Mas o coração não. O coração consegue conter as duas. E é aí que se dá a alquimia do ser. Mas esse coração, dizia eu, nesta perspectiva mais do processo da comunicação e de chegarmos a estes jovens sem esperança, perdidos e sem rumo, muitas vezes, por todas as razões que temos vindo a enunciar, dar-lhes o poder, o reduto último, é o teu coração. E esta porta é única. Também só abre de dentro para fora. Não há bomba nenhuma que faça um coração abrir. Se esse coração não quiser abrir, nenhuma. E isto é o que eu aprendo todos os dias. A despir coisas, a desconstruir coisas, antes de ter a ousadia de achar que posso ajudar alguém a construir o que quer que seja. E podem ter 5 anos ou 50. Podem ter vivido uma infância cheia de adversidade e situações traumáticas e nem querer ouvir falar em esperança, nem em fé, nem em amor, nem em espírito. Ou podem ser seres mais em afinidade, em harmonia com esta nossa linhagem, com esta nossa visão integrativa, integradora do que é o processo de desenvolvimento e de cura, não é? Que estamos aqui a desenvolver nesta conversa, passo pleonasmo, e podem ser muitos seres com esta intenção nobre e com esta autenticidade em construção, como eu digo, e na mesma ter momentos em que estão cansados, ter momentos apenas em que as feridas já são muitas, ou são muito grandes, ou simplesmente um dia se acorda e se diz, epá, não estou a conseguir andar. E não demos conta. E nesta mochila invisível, que é uma metáfora que eu importei e que eu construí com um menino há muitos anos e que eu sempre, nas minhas metáforas da terapia narrativa, esta mochila invisível que todos carregamos nas costas desde que nascemos até que morremos. O que é que podemos fazer quando alguém diz não consigo, está muito peso? E até pode ser a pessoa mais erudita do mundo e mais consciente do mundo. A minha pergunta é sempre: e importa de que é que está cheia a mochila? Importa de onde é que veio a dor? Importa assim tanto catalogar e classificar? Hum. Venha do menino de 5 anos, da pessoa de 50, de 20 ou de 70, que eu já tive extraordinárias pessoas que aos 80 anos ainda tinham a coragem de esperar algo mais da vida. E essas pessoas, eu dizia-lhes sempre que era uma privilegiada por poder ver esta magia dos arquétipos no ciclo vital todo, não é? E são menos pessoas que nos procuram, embora tenhamos trabalho com adultos lá também, são menos pessoas que nos procuram tão avançadas neste tempo externo, neste tempo horizontal, no Cronos, não é?
o tempo tangível, regido por Saturno, não é? Ou Cronos, como quisermos, na figura mitológica que nos aprouver, mas realmente quando essas pessoas chegam, eu olho para elas e penso, uau, a sorte é minha, o privilégio é meu, porque ser canal, ser a curandeira, ser a porta que abre o mistério, que ousa atravessar o portal para o mistério, para a magia, para o maravilhoso e para resgatar a alegria, para resgatar essa esperança. Isto que seja, se todos os que nos buscam conseguirem, de cada vez que chegam lá, esvaziar um pouco essa mochila, resgatar um pouco de ordem, de equilíbrio entre esse rigor e essa tolerância que é a panagem da raça humana. Este é o nosso desafio, encontrar o equilíbrio entre estes extremos. E então é fascinante perceber que se há pessoas, como dizia no livro de Frankl, né? Aquele ser extraordinário que perdeu tudo nos campos de concentração e que sobreviveu e que defende que podemos sempre, sempre, se houver alguém no mundo, neste universo, que pode isto, então podemos todos. Demora o tempo que demorar. Então, quando tenho essa oportunidade de ajudar estas pessoas a redescobrir a fé, redescobrir a esperança, seja num Deus maior ou num Deus menor, não importa. Seja um Deus ou uma deusa imanente ou transcendente, que importa. Tudo o que é em cima é igual ao que é em baixo, o que é em baixo é igual ao que é em cima, o que é dentro é igual ao que é fora, o que é fora é igual ao que é dentro. Hermes Trismegisto, Tábua de Esmeralda, livros, informação mágica com milénios. Se calhar, se todos parássemos um bocadinho para escutar realmente esse coração que temos, esse templo, esse lugar poderoso, mágico, alquímico, em que tudo acontece e tudo pode mesmo ser reinventado todos os dias. E se todos que estamos ao serviço desta causa do desenvolvimento humano, da cura, da autocura, do conhecimento, nos debruçássemos muito também sobre nós, enquanto instrumentos afinados para poder desempenhar esta tarefa. Talvez nos surpreendêssemos com o que sabemos, com o que o outro traz de recursos escondidos no meio do emaranhado dessa sombra. E talvez, se nós nos permitíssemos, e se este mundo permitisse um pouquinho mais de tempo a todos nós, Cronos, não é? Porque o tempo é esse o interno, esse tempo no feminino, esse Kairos que nos faz viver o tempo de mil e uma maneiras, enroscando-se, desenroscando-se, que às vezes parece que viaja mais do que a luz, do que a velocidade da luz, outras vezes parece o tempo de um caracol, quando nós conseguimos outra vez equilíbrio, fazer o equilíbrio entre o feminino e o masculino em nós, entre ânima e o ânimos, entre aquilo que em nós é ação e contemplação, entre aquilo que em nós é lugar de conforto, nutrição, de amor. E às vezes esse amor exige um amor de ação, de dizer, ok, estamos aqui o tempo que tu precisas, mas depois nesses momentos terapêuticos decisivos também temos que ser aqueles que dizemos, mas agora tu podes, agora tu vais, e agora tens que experimentar, um pé atrás do outro. E às vezes basta isto. E parece tão simples, não é? E é, efetivamente. Só que às vezes demora muito tempo chegar aqui, muito tempo até chegar a esses jovens que estão tão Pois, fragilizados, com tanta ausência de modelos, às vezes, de referências. Porque depois as famílias, as escolas, o sistema está tão formatado para produzir, em vez de ser formatado para ser, que quando as pessoas têm a coragem de parar e de olhar para o avesso e de esvaziar a mochila em qualquer contexto que seja, já estão no momento certo para poder retomar este caminho do meio, este caminho do equilíbrio. E penso que os nossos jovens precisam muito disso. E por isso vemos tantas rebeldias e tantos movimentos de desafio, não é?
que traduzem simplesmente isto, eu acho. Esta tristeza, às vezes, de não encontrar um lugar, de não encontrar o seu lugar e de precisarem de tempo para isso, como nós também precisamos, como todos precisamos. Só que agora o mundo está formatado para olharmos para o passado, de uma certa forma, e às vezes nem isso já é permitido, não é? Nesta ditadura invisível que nos vai espartilhando a todos. Ou ir para o futuro, mas da maneira que interessa ao macrosistema, não é? Para manter o status quo, para manter o que resta deste paradigma vertical de poder e desta visão centrada no fazer, no produzir, centrada no desempenho e muito menos nos afetos, não é? Começa, obviamente, a ser diferente, felizmente, graças aos contributos de todos estes estudos, não é? Da consciência, da psicologia, da medicina, e muitos quadrantes, obviamente, da arte, se encontra muitos projetos maravilhosos que querem resgatar esta consciência deste ser que nós somos aqui, e falta isto muito aos nossos jovens, e nós precisamos ser esses redutos. Precisamos ser, como eu digo às vezes a brincar, os últimos dos moicanos, a manter esta chama viva e não deixar que se apaguem estes lugares todos onde nos podemos ir organizando para preservar essa teiazinha de luzinhas, para continuar a fazer a travessia para essa outra margem que havemos de chegar. Esta travessia, este paradigma que está a mudar, vai acontecer, está a acontecer, Está a acontecer, está a acontecer. sem dúvida. Estamos aqui. É tudo uma questão de olharmos, olhar e ver. Uh, Uhum. Quando andamos pela rua e falamos com pessoas, ou ouvimos pessoas nos transportes públicos a falarem, é o caos, toda a gente fala do caos, é o caos, é o caos, e são incapazes, não conseguem, ver as coisas maravilhosas que estão a acontecer, porque não está só a acontecer caos. E acho que muitas vezes temos que lembrar as pessoas que a quantidade de coisas boas que têm na vida delas, não Uhum. obstante terem perdido isto, aquilo, portanto, presas ao passado, no que perderam, tão presas no que perderam que são incapazes de ver o que já ganharam. E isso é tão simples, mas tão complexo para elas. E numa altura em que toda a gente quer respostas e soluções muito rápidas, tem que ser tudo já e agora. Isso tempo, não há tempo a gastar e, e tudo tem que ter solução assim instantânea, o que também não é viável porque nós não crescemos assim dessa forma. Não, A acabámos nossa. de dizer isso, não é? Nem sequer está maduro o cérebro até essa idade, portanto, como é que nós podemos esperar certas coisas? Como estás a dizer, é impossível, impossível. Não há fast family, não há fast development, não há nada fast, nem fast family, isso não há nada. Fast só fast food. Não há, não há. Eu digo isto a brincar, que eu gosto de trazer assim algum bom humor às vezes às coisas, mas o que tu estás a dizer é super importante, porque é ouvir essas conversas e tudo isto. E isso traz-me esta questão acrescida, a toda esta sensação de solidão e de esvaziamento, de falta de energia. eh, Estas pérolas todas que são estas novas gerações, que eu recuso-me sempre a deixar de acreditar que a geração a seguir, nem que seja numa lógica evolutiva, e se as pessoas amam tanto os conceitos científicos, então peguemos nos conceitos científicos. Estamos sempre a tender para a ordem, não para o caos. Portanto, mais que não seja, podemos ir às premissas básicas da ciência pura e dura para desmontar algumas contradições, não é? Se o universo, o próprio universo, tem estes movimentos de retração e de expansão, retração e expansão, não é isso? O reflexo do que é grande, o céu grande, não é? O que é o céu pequenino? O céu que nós temos dentro de nós não vive assim? Quantas células temos iguais no nosso corpo neste momento, ao momento exato em que nascemos? Quantas mortes e renascimentos dentro desta vida assistimos? Na nossa história, na nossa simples existência, quantas mortes simbólicas e quantos renasceres simbólicos, quantas vezes largamos peles velhas
para poder reinventar-nos. Toda a natureza nos fala disso. Toda a natureza nos fala de renovação, de ciclicidade, de círculo, de harmonia. O estudo da astrologia, nesta lógica terapêutica, traz-nos que nos movemos como numa grande espiral feita de círculos e círculos. O que é a espiral? A não ser a abertura do círculo, né? Para não ficarmos num círculo fechado. E essa espiral de desenvolvimento é verdade para nós todos, para mim, para ti, para os senhores que estão a falar no autocarro, para os miúdos que estão lá fora a tirar lixo para a rua às vezes e que se calhar basta um sorriso e basta passar e olhar e perguntar: está tudo bem? Olha, vocês não se importam de, quando sair, depois deixarem isto ali no contentor, porque passam aqui crianças e tal. Falo de experiências do dia a dia, comigo e Sim, com todas as pessoas que eu conheço, que tu ainda agora mencionavas, que é o ir no autocarro, ou falarmos com o vizinho. De que serve estarmos todos a ficar esmagados por por essa pressão, por esse medo? Voltamos ao medo e à tristeza e à desesperança, que são muitas das temáticas veiculadas hoje, mas também todos os dias existe alegria, todos os dias existe recuperação, todos os dias há alguém a nascer e todos os dias há alguém a morrer e todos os dias há hum, um fim de algo em nós e um começo de algo em nós e em todos à nossa volta. Então, em todos os dias existem histórias de milagres, de recuperação, de sucesso, de gratificação, de vitória. Há um menino que aprendeu a ler com muita dificuldade, há alguém que voltou a andar depois de um acidente, há alguém que depois de uma doença consegue recuperar o amor por si, pela vida, e consegue encontrar esse ponto intermédio entre o seu corpo e a sua alma e a sua psique, não é? E eu só gostava que pudéssemos todos contribuir. A minha grande demanda não é ser empreendedora social, é ser transformadora social. Prefiro mil vezes este conceito de transformadorismo social, super bonito e desenvolvido por alguns autores interessantes, que é o um para um. Quando as pessoas me dizem, mas não podemos mudar o mundo. Não é verdade. Nós mudamos o mundo todos os dias. sem Todos os dúvida. dias. Desde que acordamos até que adormecemos. Mas não se pode fazer isto. Ou seja, os nossos filhos, bem, mas porquê que tu dizes sempre isso? Porquê que tu defendes sempre os meninos ou isto ou aquilo? Porque há sempre muitos lados para olhar para as coisas. Mas porquê que pode ser assim? E porquê que não é assim? Mas aquelas pessoas fizeram isto e aqueles estão a fazer aquilo e aqueles... Não podemos alienar-nos. Nem como pais, nem mães, nem irmãos, nem terapeutas, nem professores, nem educadores, simplesmente como adultos, não podemos alienar-nos dos mais novos, como estavas a dizer, dos que chegam depois de nós e dos que estão antes de nós. Quer dizer, não podemos alienar-nos desta inevitável pertença a uma linhagem que nos reconecta até ao princípio dos tempos e nos vai levar até ao fim dos tempos, seja lá o que isso for, neste maravilhoso mistério da existência, não é? Não sei, não importa, não sabemos, mas também não precisamos de saber, porque nunca vamos conseguir esgotar todo o mistério e isso faz parte do fascínio, de continuar a tentar mergulhar nesse mistério, como, por exemplo, o cisne fez, um dos arquétipos mais impressionantes e que fala sobre isto, não é? Sobre este renascer, esta transmutação, é para muitos povos nativos o tótem do cisne, que foi o único animal que ousou penetrar no grande mistério, numa versão de indígena que estudei, da América do Norte, muito interessante, uma professora muito interessante chamada Jamie Sams, que estuda estes totens e os analisa como parte dos símbolos para um caminho sagrado, que se pressupõe que é o caminho da vida, não é? E a cisne fez isso. O cisne ousou mergulhar no grande mistério. E quando regressa, mesmo os guardiões do entre o mundo invisível e visível, como a libelinha, o golfinho e outros, fascinados com as asas, com a luz que irradiava daquele ser, porque ele entrou de uma maneira e saiu de outra, porque ousou, ousou permitir, ousou entregar-se à vida, ousou entregar-se a esse mergulho de aceitar que não queria saber tudo,
que nunca ia saber tudo o que estava do outro lado, mas que sabia que valia a pena. Então, este resgate deste mergulho em nós e no grande mistério dentro de nós e fora de nós é a mesma coisa. E é disso que estamos a falar, não é? Quando falamos de antídoto contra o medo ou antídoto para o veneno que mergulhar diariamente nessa teoria do caos, na teoria da sombra, na teoria da dor, na teoria da impossibilidade, na teoria, são só teorias. Tão teoria como as outras. Porque na realidade nós temos sempre esse poder de co-criar e de ressignificar a nossa experiência. Sempre. Basta nós estarmos aqui nesta conversa, basta que tenhamos as duas articulado uma nova ideia. Basta que os nossos neurónios se tenham harmonizado eletromagneticamente e tenhamos conseguido criar uma nova ideia. E foram muitas, se calhar. Que estamos imediatamente a criar uma nova árvore sináptica. Que vamos escolher se vamos alimentar ou não. E são essas as janelinhas da oportunidade. Essa é a demonstração da magia da transformação pela palavra e pela partilha, que hoje conseguimos explicar ou demonstrar. E antes era simplesmente uma crença dos PCs e de que todos os que achávamos que a palavra era uma poderosa, uma poderosa forma de aceder ao mundo interior e ao mundo exterior e que tanto podia ser uma, um instrumento, como um bisturi que corta e que cura, como pode ser uma pena, como pode ser uma espada. E estes todos que somos nós, que desde o princípio dos tempos sabemos o poder deste encontro, não é, entre os seres, acabamos por perceber que enquanto o medo e o caos e todas essas teorias levarem à divisão, à dualidade, à separação, vamos manter-nos todos em ilhas, todos isolados. E é isso que está a acontecer aos jovens muitas vezes. Por isso é que depois eles encontram, ainda nessa fragilidade e extrema plasticidade neuronal, encontram muitas vezes nesse lugar intangível onde o corpo está protegido por trás do ecrã, não é? Onde não entra na equação, até entrar, porque depois muitas vezes entra, não é? Infelizmente, encontram aí oportunidades de se reinventar e não são sempre as melhores, não é? E não vão sempre ser nutritivas e não vão ser sempre apaziguadoras, nem vão ser sempre redutos de satisfação ou de mitigar a solidão, a tristeza. Então o que nós precisamos é sempre isto, é sempre nunca perder o foco desta dualidade permanente e deste, sim, existe medo, sim, existe guerra, sim, existe dor, sim, existe fome, sim, existe isto tudo, mas existimos muitos, muitos, muitos de nós que cada dia se levantam, que cada dia dão o seu melhor, que cada dia sobrevivem e levam as suas famílias a sobreviver e que cada dia podem juntar a sua voz e a sua voz e a sua voz ao outro, ao outro, ao outro, ao outro e recriar essa visão, esse ideal de esperança e de emoções positivas e conseguir divulgá-lo. Por isso eu acho que é extraordinário que estejas a fazer este trabalho. Acho o teu podcast maravilhoso nisso. Isso é Obrigada. um contributo grande, não é? De nós, e se todos fizermos aquilo que podemos e sabemos fazer, no sentido de unirmos as nossas palavras, eu ia dizer esta ideia que aprendo com a minha professora de cabala maravilhosa, cabala ancestral, para os cabalistas, no princípio era o sopro, não era o ar, sempre. E as palavras são sopros. E o sopro é a brisa do mistério. E as nossas palavras são anjos. E nós somos as estruturas atravessadas por esses sopros. E se nós conseguirmos cuidar da estrutura e deste instrumento que somos, em qualquer coisa que estejamos a fazer, não vamos todos ganhar o Nobel, é verdade. Alguns de nós vamos continuar na invisibilidade dos tecelãos da existência.
na invisibilidade dos que estão nos bastidores a costurar e a unir os bocadinhos da manta que somos todos aqui. E alguns de nós não vão ter os seus 5 minutos de fama. Mas também não tem mal. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, porque esse Existem tecido. os outros minutos todos dos nossos dias que compensam Exatamente, tudo isso e muito mais. exatamente, exatamente. Por isso eu tenho esperança, sim. Sinto essa tristeza no ar e sinto essa teoria do caos instalar. Mas também vejo muitos guerreiros, arco-íris, muitos seres de muitas cores, como outras teorias também nas últimas décadas nos devolvem destas novas gerações tão especiais, não é? Muitos meninos e seres que nascem, que são também almas antigas, chamadas dos confins do universo, que são guerreiros valentes por aceitar nascer neste tempo tão conturbado em que estamos a atravessar essa ponte, não é? Temos que ser essa ponte e temos que atravessá-la. Também, Isto é um exercício de funâmbulo, realmente. Existir entre um passado que cai a cada dia e um futuro que estamos a fazer acontecer, não é? Vai demorar. Não podemos superar para a mente humana, nem para os comportamentos humanos, para mudar padrões que estão enraizados há tanto tempo, há tantos séculos, não é? Mas sim podemos semear e podemos estar aqui. E esta geração ponte, que somos nós, não é? Temos que ser como os cangurus, não é? Temos que ser os que conseguem dar o salto de pedra em pedra do que restar da estrutura, para que não se perca, para que não se apaguem as luzinhas todas da esperança e para que não se apague essa certeza deste poder imenso que nos habita, de que somos feitos de pó de estrelas mesmo organizado de outra maneira, seja qual for o formato ou a linguagem que escolhamos usar para servir o mundo e a nós. Alexandra, eu vou ficar com estas tuas palavras lindas, belas palavras, com esta mensagem maravilhosa para todos. Estou toda Uhum. arrepiada. Obrigada. E, Eu, e vou-te dizer que vais voltar no outro dia qualquer, mas hoje já não podemos esticar mais o não, tempo. claro, claro. O nosso Kairos prevaleceu, o nosso tempo interno, feminino, mágico. Sou imensamente grata por este encontro, ou reencontro, nem sei bem, de Reencontro. hoje. Nós sabemos. Reencontro. E é um prazer imenso ter-te, olha, ter-te na minha Reencontro. vida, sem dúvida. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Grata também pelo nosso reencontro. Somos poderosas, né? E dois Somos. seres de amor. Sim. E nós vamos despedir-nos até ao próximo sábado, aqui no Inquietações, onde está visível que há sempre alguma coisa que está para acontecer. E a acontecer.